A Polícia Civil faz uma operação, você está vendo as primeiras imagens aí da operação que acontece nesse momento para tentar conter criminosos e prender criminosos que balearam um policial numa tentativa de assalto. Onde? São Gonçalo. Quem está lá é ele, direto da Delegacia de Homicídios, ali de Niterói. Jackson Silva, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Policiais civis entraram pela manhã no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Estavam à procura do bandido, conhecido como Wagner da Silva, mas o criminoso conseguiu escapar. Quem é esse bandido? Segundo a polícia, ele conduzia a moto usada na tentativa de assalto contra o policial civil, Lucas Lopes Mourão. Esse crime aconteceu no dia 16 de junho. Mais detalhes sobre essa operação é daqui a pouco, Isabelle Benito. Os detalhes com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Boa tarde, Jack. Tá na DH porque houve a morte desse policial e a investigação, né? Tá aí. Ah, não? Mas por que tá na DH? Não, foi baleado, mas não morreu, graças a Deus. A DH tá investigando, né? Vamos lá então, boa tarde mais uma vez. Doutor Pedro Henrique Neves estará ao meu lado, mas antes volta para mim, Pedro Mota, eu vou contextualizar como aconteceu. Então, hoje pela manhã, os policiais foram ao complexo do Salgueiro à procura do bandido Wagner da Silva, mas o criminoso conseguiu escapar. Quem é o Wagner, Isabelle? Ele conduzia a moto usada na tentativa de assalto contra o policial civil Lucas Lopes Mourão. Na ocasião, temos vídeos que mostram essa tentativa de assalto. O policial reagiu e foi atingido na cabeça. Ele foi baleado na cabeça. Esse crime aconteceu no dia 16 de junho. Vamos então falar com o delegado. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Houve mais uma ação hoje, né, da polícia para prender esse bandido que conseguiu escapar. Quem era esse criminoso? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Carlos Augusto. Esse criminoso, ele foi um coautor dessa tentativa de latrocínio contra o nosso policial civil. No dia 16/6/2025, o policial civil Lucas Lopes Mourão, ele estava saindo de um bar, estava com amigos, durante uma confraternização, com amigos e a namorada, e ali mais ou menos na estrada do Pacheco, já quando ele já estava a caminho da casa da namorada, ele foi abordado por dois indivíduos de uma moto, que tentaram subtrair pertences dele, cordão, carro, e nessa tentativa de assalto, ele foi baleado na cabeça. Na ocasião, dia 19 de junho, vocês fizeram uma operação e prenderam dois bandidos, né? Um deles teria atirado contra o policial. Quem é esse bandido? No dia 19, as investigações já se iniciaram, né? E no dia 19 nós fizemos uma prisão em flagrante do Iago, estava com arma de fogo e tentou resistir à prisão. Iago foi o responsável pela abordagem junto com o Wagner, e Iago foi o que efetivamente atirou contra o policial civil. Ele já está preso temporariamente, em flagrante, ele está preso por força numa temporária nesse inquérito e em decorrência de uma prisão preventiva da conversão do flagrante naquele dia do fato. E na ocasião, o outro bandido foi preso também, porque ele escondeu a moto, era isso? A participação do Jonathan ali inicialmente, com o desenrolar das investigações, com o avanço das investigações, a gente pôde perceber que ele não teve uma participação efetiva, que na verdade ele também foi enganado, foi induzido a prestar aquele apoio. Na verdade ele só deu uma carona para o próprio sobrinho dele, que é o Iago, e não teve participação nenhuma nesse crime. E ele cumpriu a prisão temporária e foi solto após os 30 dias. Não houve renovação da prisão temporária dele. Ele colaborou com as investigações e não teve participação efetiva nesse crime. Isabelle Benito. Doutora, a gente está vendo as imagens, que na época a gente fez a cobertura, realmente assim, é impressionante como os bandidos chegam, mas efetivamente a gente está vendo aí hoje a busca de quem tem são duas pessoas na moto, né? Do que a gente tem uma mulher ali também nessa imagem, não é, Jackson Silva? Eu gostaria que você lembrasse da dinâmica do que aconteceu, e o objetivo é justamente pegar efetivamente o autor direto dessa ação, desse crime aí que quase levou à morte desse policial. Um deles já foi preso, que foi o que efetivamente atirou, e hoje nós fomos até os endereços do que pilotou a moto utilizada na ação criminosa, que é o Wagner. E ele já é investigado por outros crimes contra o patrimônio, como roubo, extorsão mediante sequestro. Ele já tem algumas outras
investigações em curso contra ele, já. Eles são dois criminosos que, apesar de novos de idade, eles já vivem, eles utilizam o crime como meio de vida. Eles só fazem isso da vida. Agora, Isabelle, veja só, durante a operação, contextualizando, os policiais entraram e, logicamente, a gente conhece muito bem o complexo do Salgueiro, né? Os traficantes atiraram, os policiais da Core avançaram, os demais agentes conseguiram também chegar até o endereço do Wagner. Agora, vamos só falar um pouco sobre o Rabicó. Rabicó é o chefe do tráfico de drogas dali. Então, se os bandidos assaltam nas vias principais e vão para lá, é porque há uma certa conivência, né, doutor? Hoje a estrutura criminosa ali do tráfico de drogas, do narcotráfico, eles não só vendem droga, comercializam, mas exploram outros tipos de atividade, né, como roubo, receptação, desmanche, até exploração de alguns tipos de serviço. E ali virou como se fosse, como é que eu posso dizer, há uma guarida dessas lideranças aí do tráfico para que aconteçam esses crimes contra o patrimônio, eles são levados para lá, carros, cargas, então há toda essa estrutura para mais variados tipos de crime, não só para o tráfico de drogas. Isabelle Benedto. Doutor, eu nem falo sobre, vou até falar com o Carlos Augusto, eu não falo nem sobre conivência, eu falo sobre autorização e exploração de roubo nessa região e de qualquer outro tipo de prática criminosa, que o Rabicó já é uma liderança bem colocada ali e de um comando muito forte, procurado há muito tempo pela polícia, e um vagabundo, que só pela imagem dá pra ver, de experiência de estar foragido, né? Isabelle, com certeza. E parabenizar, né, o doutor Pedro, a equipe, né? Sim, equipe maravilhosa, um trabalhão, né? Você vê, às vezes a gente vê um agente atingido, né, um agente público, e o tempo do coração, sempre falo isso, não é o mesmo tempo da investigação. A gente quer para ontem, mas a investigação mostrando que teve um final feliz, né, que identificou, e eu fiquei muito impressionado, ainda bem que ele falou, eu fiquei muito impressionado que eles são muito novos para ter esses crimes já fichados, investigados. Só vivem disso. O sequestro, não tem, cara, nunca viram de outra coisa. Extorsão mediante sequestro, um negócio, extorsão mediante sequestro, tem que ter uma expertise, tem que ter uma engenharia, entendeu? Então, assim, são criminosos que, se não forem detidos rapidamente, serão, assim, logo conhecidíssimos no Rio de Janeiro. Agora, para entrar, Isabelle, ali e sair, tem que ter conivência, tem que ter autorização, tem que ter, às vezes, empresta, aluga arma, entendeu? Tá tudo junto, faz inquérito mãe, bota em todo mundo, Pedro. Sabe por quê, irmão? Porque tem que virar e falar, meu irmão, não rouba aqui não. Que isso, rapaz? Se tá roubando, é porque tá fazendo junto, irmão. Tem que estar tudo junto. Aí tem que estar tudo junto. Aí eu vou falar com o doutor Pedro e com o Jackson, só pra gente ter uma noção. Aí a operação é o seguinte, você vai atrás de um, se encontrar pelo caminho outros, leva junto, né? E é o que a gente tá vendo aí, ó, na caçamba da Core. Aí a gente tá vendo imagens de presos, mas assim, passou na frente da polícia, tá devendo, vai. Qual é o resultado que a gente tem até agora, gente? Vamos lá, Isabelle, você teve uma ótima percepção, Isabelle, vamos lá. Durante a operação, os policiais prenderam 2 homens. O primeiro é Douglas de Araújo Conceição, foi capturado pelos agentes da Core. Ele estava com material, bota aí na tela para saber com o que ele estava, tá? Ele estava com uma pistola, com drogas, um rádio de comunicação e também com essa moto Mostra Pedro Mota, a moto furtada. Além deles, os policiais também prenderam Davidson Fagundes, que foi preso pelos agentes aqui da DH de Niterói. Doutor, 2 presos, eles têm mandado de prisão também, né? Só para contextualizar, a operação foi fruto de uma investigação nossa aqui da Delegacia de Homicídio, contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, e com a 40ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia onde está lotado o nosso colega policial Lucas, que sofreu essa tentativa de latrocínio por esses vagabundos. Na realidade, a CORE fez a prisão em flagrante, né? Todos nós ingressamos ali naquela comunidade e nós também prendemos o Davidson, que estava com mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói. Já o Douglas, ele é evadido do sistema prisional e, além disso, ele estava portando uma pistola, além de drogas, radiocomunicador e caderno de anotação para o tráfico. E tem 9 passagens pela polícia. Ele tem diversas passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Não ouvi, mas o histórico do mundo do crime é bem longo, Isabelle Benedto. Não tem um que não passa, pelo amor de Deus, não tem um. O doutor Pedro falou, esses daí vivem do crime, esses daí nunca viveram de outra coisa.
quando você vai pegar cada vez mais... É triste uma realidade, mas é a realidade. O cara nunca deixou de fazer outra coisa. Porque assim, esses dias a gente pegou um cara, semana passada, não foi? O cara tinha dos 18 aos 22. Já era prática criminosa desde menor de idade. Mas era a conta quando faz 18. Era a passagem oficial dele de citação número 88. Se o cara tiver tempo para fazer outra coisa na vida, então poder ter 36 horas, não tem como, é muito crime. Realmente, quase 90 Pô, dos 18 aos 22... Se fosse Campeonato Brasileiro, era artilheiro. Era artilheiro na ponta, com ponto corrido aí, ó. Aí o outro tá evadido do sistema prisional. Aí daqui a pouco, esse aí que o doutor Pedro prendeu com a equipe da Core, a rapaziada boa aí, daqui a pouco também vai estar evadido pelos benefícios que eles ganham quando estão presos. Ou seja, é o que eu falei, 9 passagens, né, Isabelle? Olha só. 9 passagens. Isso desse flagrante, só para não falar. Voltando ao caso do policial, eu fiquei com uma dúvida, doutor Pedro. Me perdoe aqui, porque a gente também faz muita coisa ao mesmo tempo, igual a polícia. A questão do que já foi liberado, em que não teve participação em conduta, que não sabia que estava dando carona, não sei se era para sobrinho, o que era. Em que momento desse inquérito aí? Quem é esse que foi ouvido e vocês constataram que não tinha participação, não sabia que seria um roubo? Só para esclarecer, ele foi... A gente cumpriu o mandado de prisão dele, porque até então o que a gente tinha nas investigações era ele também conduzindo a moto. E aí depois, no mesmo dia em que o autor do disparo foi preso, a gente conseguiu delimitar muito bem a participação dele. Depois que aconteceu essa tentativa de latrocínio contra o colega policial civil, ele aparece ali um tempo depois, ele também trabalha como mototáxi, e ele resgata a moto do sobrinho dele. A gente conseguiu documentar que ele estava transitando mototáxi quando o sobrinho pediu um apoio para retirar a moto dele do local. Ele até então não sabia o que estava acontecendo e só depois soube. O sobrinho disse que precisava do apoio dele, que a moto dele estava ali, que ele precisava pegar a moto. E aí só depois ele soube do que tinha acontecido. Ele não teve nenhuma participação nesse crime. Estou querendo fazer qualquer coisa assim, mas acho importante falar sobre isso, doutor Pedro, porque muitas vezes existem, é claro, erros, existem prisões erradas, mas muita gente fala, prendeu todo mundo para bater meta. Você vê, uma investigação boa mostra o covarde, mostra quem tá e quem não deve também. Perfeita análise, doutor Pedro, puxar por esse assunto, porque uma investigação, ela também vai liberar quem muitas vezes cai de gaiato numa história. O sobrinho manda resgatar uma moto, e ele, na cabeça dele é mototaxista, aí você não imagina que teu sobrinho fez os disparos contra um policial, pede, resgata minha moto que foi resgatar. É importante a gente falar para a população que o cara desse, se você olha e fala, teve participação, fazia parte da quadrilha, foi lá, os caras fizeram, foi lá e resgatou a moto. Aí doutor Pedro vem e mostra, uma investigação, ela aponta quem tem envolvimento direto, quem tem a participação direta de atirar, a conduta individual de cada indivíduo e até quem não tem nada a ver com a história e acaba caindo também literalmente como vítima do próprio sobrinho, né, doutor? Com certeza. A gente pode dizer que ele foi matriculado, entre muitas aspas, nesse problema aí, por conta do sobrinho. E depois, no próprio interrogatório, o sobrinho deixou claro que que o próprio tio não estava sabendo de nada quando pegou a moto, que ele pediu um auxílio para resgatar a moto e ele não sabia dessa dimensão, de toda essa tragédia aí que tinha acontecido, desses criminosos covardes aí que tinham feito contra o colega policial civil. Pra gente encerrar aqui, passar régua, ô Jackson Silva, a gente, na época, até pensei, foram tantos tiros aí, dá um panorama, o policial fica quanto tempo, recebeu alta, porque são vários tiros muito próximos ali nas imagens que a gente vê. Dá só pra gente lembrar a história, aí ele já recebeu alta, como que tá a situação do agente? Oi, Isabelle, vou começar então por esses vídeos, tá? Até falei mais cedo com o doutor. Esse vídeo mostra a violência desses bandidos. Além de assaltar, eles atiram contra a vítima. Infelizmente, era um policial também, estava armado, ele reagiu ao assalto e foi baleado na cabeça. Chegou a ficar internado em um hospital da região e já recebeu alta, mas tem algum tipo de sequela também, né, doutor? Ainda é cedo para afirmar, ele vai passar por uma série de exames e tudo, mas com certeza, pelo estado gravíssimo que ele estava, ele vai precisar de uma recuperação, vai precisar se recuperar, foi realmente uma lesão muito grave
E ele ficou entre a vida e a morte, ficou realmente meses ali internado, precisou de tratamento intensivo, enfim. Realmente ele ficou entre a vida e a morte e conseguiu, por um milagre, se restabelecer. Bom, a gente então torce, né, pela melhora desse policial, melhora completamente desse policial. Se Deus quiser, ele vai voltar à tona. Nossa, que é um milagre. É um renascimento mesmo. Obrigada, doutor Pedro. Obrigada mesmo pela participação ao vivo. Jackson Silva, daqui a pouco eu volto. Abraço, doutor. Parabéns aí para você, para a delegacia. A DH faz o trabalho sempre com muito inquérito ali, principalmente inquéritos pesados. Você vai ver agora a reportagem completa de Jackson Silva para você, Rodô. A tropa de elite da Polícia Civil abriu caminho para os demais agentes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Foi preciso o uso de 2 veículos blindados. E assim que os policiais chegaram, os traficantes atiraram. Houve intensa troca de tiros. Os policiais seguiram à procura de bandidos e balearam um policial civil durante uma tentativa de assalto no dia 16 de junho. Lucas Lopes Mourão, de 30 anos, foi atingido na cabeça e foi socorrido em um hospital da região. O agente estava de folga. Lucas recebeu alta. Ele é lotado na delegacia de Honório Gurgel, na zona norte da cidade. Esse vídeo mostrou o momento em que os criminosos chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. O policial reagiu e foi baleado. Na ocasião, 2 homens foram presos. Uma pistola e uma moto foram localizados. Segundo a polícia, Iago Wagner Soares Silva teria efetuado disparo contra o agente. E Jonathan Santos Correia seria um dos responsáveis por esconder a moto que foi usada no crime. Nesta sexta-feira, os policiais caçaram Wagner da Silva Vieira Patti. Investigações apontaram que ele era o condutor da moto usada durante a ação criminosa. Ele com o Iago assaltaram o policial civil e deram um tiro na cabeça dele. Foi um crime gravíssimo, não só contra um cidadão, mas contra a polícia civil. E onde quer que os bandidos, os criminosos estejam, a gente vai atrás. Não tem nenhum lugar do Estado que alguém que atente contra a população e a própria polícia civil, contra o Estado, que a gente não consiga ir buscar. Os policiais também procuram por traficantes acusados de roubar cargas na região. Entre eles está o chefe do tráfico de drogas. Antônio Hilário Ferreiro Rabicó é um dos bandidos mais procurados do estado. Ele continua foragido. Na operação desta sexta-feira, 2 homens foram presos. Douglas de Araújo Conceição foi capturado pelos agentes da CORE. Ele estava com uma pistola, drogas e um rádio de comunicação, além dessa moto furtada. Contra ele, há 9 anotações criminais. O criminoso estava sendo procurado pela justiça. Davidson Fagundes Ferreira foi preso pelos policiais da DH da região. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva para a atualização. Não tem o Jackson? Achei que a gente ia atualizar agora a operação. São 2 pessoas que estavam presas, além de todo o trabalho que o doutor Pedro falou. São as pessoas presas, é a operação que a gente tem o balanço, que já entraram no flagrante lá, já que teve a ajuda da CORE, porque foi o Salgueiro.